Fala galera, beleza? A aula de hoje é a Revolução Industrial e a Globalização. Turma, ao analisar este mapa, qual é a mensagem que ele está nos transmitindo? A mensagem é o quê? A distribuição desigual da população no globo. Vamos diminuir esta escala e vamos levar para São José dos Campos, que é um município. Então, dentro deste município, vai ter essa desarmonia na concentração populacional. Então, as áreas mais densas são essas áreas denominadas como urbana, e as áreas menos densas são essas áreas denominadas como rural. O porquê disso daí? Ela está seguindo essa lógica da dinamização do espaço geográfico, pessoal, através do trabalho. Então, toda essa população que está instalada nos grandes centros urbanos, elas estão atrás de uma melhor condição de vida. E quem vai fornecer essas melhores condições de vida aí para essa população? Vai ser os setores industriais e os setores de serviços. Então, são esses dois principais agentes que vai atrair essa população para essas áreas urbanas, que são essas áreas aglomeradas, com grande contingente. Beleza? Deixa eu ver aí que agora deu um problema aqui. Voltando. Então, foi a partir da primeira Revolução Industrial, né, que ocorreu no século XVIII e se espraiou no século XIX, quem foi o prepulsor dessa Revolução Industrial foi a Inglaterra, pessoal, esqueci de mencionar no comecinho. Então, foi a partir da primeira Revolução Industrial que começou a gerar essa grande concentração populacional nos grandes centros urbanos. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso daí. Agora, falando, né, do século XIX e XX, que foi a primeira, ela teve um marco muito profundo nessa relação da produção. Então, deixamos de ser uma produção artesanal e passamos para um modelo industrial. Então, começamos a o quê? A utilizar esse processo de automação da nossa linha de produção. Com o surgimento do motor a vapor, introduzimos essa nova tecnologia nos maquinários. Então, a gente acelerou este processo de produção. Beleza, pessoal? As indústrias naquele período, ela era muito precárias, ela não estava muito interessada na segurança dos trabalhadores. Elas empregavam trabalho infantil, tinha longas jornadas de trabalhos que eram exaustivas, onde que se aumentava o índice de acidente de trabalho, tinha também essa questão da ausência da segurança do trabalho, entre outros malefícios. Beleza, turma? E o principal, a mão de obra era local. Então, iniciou esse processo acelerado do êxodo rural. Pessoas saindo do campo, indo para as cidades para trabalhar nessas instalações aí que surgiram nesse período 18 e 19, que eram as indústrias. Falando do motor a vapor, qual é o principal combustível daquele período, né, que foi mais consumido? O carvão mineral. Então, foi o carvão mineral que alimentava esses motores. E não é à toa que teve esse consumo muito alto nesse período aí, onde que se iniciou a primeira Revolução Industrial. Como eu comentei, né, que teve essa mecanização, a automação, né, do meio de produção. Então, aqui está as máquinas de tear, que naquela época eram as indústrias clássicas, né, as indústrias têxteis, e elas que foram os prepulsores a utilizar essa tecnologia.
a mecanizar a sua linha de produção com um motor a vapor. Então, ele acelerou o seu processo de produção. Com o passar do tempo, explodiu a segunda revolução industrial. Agora não é mais a Inglaterra, e sim estamos falando de outras potências, que foi no final do século XIX e no início do século XX. Quais foram essas potências que foram os precursores da segunda revolução industrial? Estados Unidos, França e Alemanha. Então, foram essas três potências que estimulou e iniciou esse processo da segunda revolução industrial. Aí a gente fala que foi o avanço científico. Então, não estamos mais utilizando com força um motor a vapor, e sim surgiu o quê? A eletricidade e o motor a combustão, com a utilização de combustível fóssil, que era o petróleo. Por isso que a gente fala que foi o avanço científico aí na segunda revolução industrial. Então, a gente já está falando de uns maquinários mais complexos. Aí, deixamos de ter essa tecnologia um pouco mais rudimentar e fomos empregando mais tecnologia nesses motores. E a sua produtividade começou a aumentar cada vez mais. Então, o ritmo da linha de produção, a gente acelerou ainda mais em comparação com o do a vapor. A sua consolidação da produção, a gente já vai ter de larga escala, né? Então, aumentamos a velocidade, tivemos que ampliar a nossa linha de produção para atender o mercado. Como eu comentei, as principais fontes de energia nesse processo produtivo era o motor a combustão e a eletricidade, beleza? E as principais indústrias daquele período. Aí a gente já pode falar que as indústrias clássicas eram a metalúrgica e as automobilísticas. Então, já começou a ter uma diversificação também no parque industrial. Deixamos aquela indústria primitiva têxtil e a empregabilidade de tecnologia no setor produtivo, pessoal. A gente tem que ter isso também em mente. Com a revolução, com a segunda revolução industrial, também surgiu também essa questão do pensamento científico na organização da sua linha produtiva, visando a sua otimização. Então, eles não queriam mais perder tempo, eles queriam que cada vez mais o funcionário não perdesse tempo em procurar ferramenta, de ir atrás dos seus produtos, porque isso era perca de dinheiro. Então, com esse perca de tempo, ia aumentar cada vez mais sua produtividade. Então, foram algumas pessoas estudando a linha de produção para diminuir este tempo ocioso. E um deles a estudar foi o Henry Ford. O Henry Ford, então, é ele que estruturou a sua linha de produção em larga escala. Então, ele começou a visar a criação de estoque. Então, a gente produzia sem ter essa expectativa de venda para atender se ia ter mercado consumidor. Então, a gente produzia e deixava estocado. Se ia vender ou não, já era outro problema. O trabalhador, ele realizava uma única tarefa, então ele criou estação na sua linha de produção, e aquele trabalhador, se nasceu ali, vai morrer ali, supondo, apertando um parafuso, ou conectando alguns conectores. Ele só ia ter essa função para o resto da sua vida dentro daquela indústria. Beleza, pessoal? Como eu comentei, começou a ter essa divisão espacial do trabalho, foram criando-se baias de trabalho, então a gente começou a fragmentar a linha de produção.
vamos pegar da automobilística, um colocava o motor, o outro coloca a porta, o outro o vidro. Então, foram criando essas estações. E o ritmo de produção quem estabelecia era a máquina. Opa, a característica fundamental do Ford foi a introdução da esteira na linha de produção. Então, as pessoas deixavam de ir atrás do seu produto. Agora, o produto vai até ela, para ela poder montar, produzir. Então, foi a introdução da esteira que vai ditar o ritmo da sua linha de produção. Ou ela pode ser acelerada, ou pode ser mais lenta ou intermediária. Aí vai de cada linha, característica de cada linha de produção. Aí é onde que vai ditar o ritmo. É isso que é o Fordismo aí, as principais características. E essa é a imagem que ilustra muito bem o Fordismo, a sua linha de produção, as pessoas, cada uma na sua estação, a esteira passando, elas vão montar, depois põe na esteira de novo, que ela vai levar para outra baia. A gente vê que são várias linhas de produção. Então, isso quer dizer que são várias estações, cada um com as suas características de produção. E a terceira revolução industrial, ou conhecida como a Revolução Técnica Científica, ocorreu na metade do século XX. Então, ele foi o quê? Esse espraiamento da revolução tecnológica. A gente já está falando da incorporação das altas tecnologias e da tecnologia digital no processo produtivo. Então, isso teve uma alteração significativa a respeito na linha de produção e na automação das indústrias. Como a gente pode ver nessa imagem, não tem mais ser humano produzindo o carro. Então, vai ter essa característica do Fordismo na sua linha de produção, que é a esteira, né? Então, a esteira está levando os carros, estão ditando a velocidade da produção, porém, são os robôs que estão montando o produto, não é mais o ser humano. E aí a gente já está falando das altas tecnologias e das tecnologias digitais empregadas no sistema de automação. Aí falando dos programas, pessoal. Beleza? Então, a capacidade do ser humano na linha de produção industrial foi o quê? Diminuindo e foi aumentando os robôs no sistema de produção, visando o lucro, né? E também o ritmo, que pode acelerar, que o robô não tem essa limitação na sua produção. E com o surgimento do técnico científico, né? Se criou também essa questão da obsolescência programada. Então, a gente começou a ter vida útil nos seus produtos. Ou seja, quando a gente menos espera, o nosso produto já começa a apresentar defeitos. E esses defeitos, às vezes, pode ser simples, mas a peça é mais cara do que o produto, aí compensa mais a gente descartar e comprar um novo. Então, tudo isso aí tem essa característica da obsolescência programada. Então, cada produto tem a sua vida útil, e isso fomenta cada vez mais o consumo, isso para girar a engrenagem. E, como consequência, a geração de lixo aumenta. É isso que está expresso no gráfico. Aqui embaixo, deixa eu ver que está cortada aqui a imagem, né? Que a mais claro é de 2016, esse aqui do meio é uma projeção de 2030, e o vermelho escuro aqui é uma projeção de 2050. Então, isso está mostrando o quê? Que o nosso consumo está aumentando e, consequentemente, a geração de resíduo também. Tudo isso devido às
essa questão da obsolescência programada. E dentro da terceira revolução industrial, um meio de ser estudado para otimizar a linha de produção surgiu o toyotismo. Ou seja, o toyotismo ele surgiu após os impactos da Segunda Guerra Mundial e é conhecido como a revolução na área científica. O principal também está relacionado com o Japão, porque ele não é rico em recursos minerais e eles têm que o quê? Que programar a compra de matéria-prima para alimentar a sua linha de produção. Com isso, fez que eles estudassem a linha de produção. Aí surgiu o toyotismo. Qual é a característica desta linha de produção? Primeiro, a produção é por demanda. Então, ele deixa de ter estoque. Então, ele só produz aquilo que já tem saída. Se tem encomendado 100 computadores, ele vai produzir 100. E no meio dessa produção tiver mais outra demanda de produção de 1.000, e ele vai se programar e vai produzir esses 1.000. Então, é tudo por demanda. O que o mercado necessita, ele está produzindo. Não tem mais essa de estoque. Como eu comentei, reduziu o estoque e, consequentemente, reduziu a planta das indústrias, não precisa ter mais essas indústrias gigantescas, porque não tem mais estoque. Os funcionários passaram a ter múltiplas tarefas, então eles começaram a ter essa rotatividade na sua linha de produção, ou se não, eu uso essa nova palavra, né, que é... Agora me fugiu que ele... Ai, meu pai, esqueci o nome. Depois eu lembro. O próximo é a integração do espacial do trabalho e o ritmo produtivo estabelecido pela demanda. Se a produção é por demanda, o seu ritmo também. Se ele tiver muita demanda, então ele vai aumentar o seu ritmo de produção para atender o mais rápido possível. Quando for pouca, ele pode ser maleável também nessa produção, ele pode ir um pouco mais devagar. Beleza, pessoal? E com o processo de globalização, a gente pode falar que é um processo de integração dos espaços geográficos marcados pela diminuição das fronteiras para viabilizar o fluxo de mercadoria, de dinheiro e investimento de capital. Então, a gente está falando que a gente conectou o globo para facilitar essas transações, todos esses fluxos. É uma das características da globalização. E a outra está relacionada ao processo de incorporação de tecnologias que possibilita a maior transmissão de informação e o deslocamento mais rápido das pessoas. Então, isso pode alterar a percepção da distância de um ponto A para o ponto B. Isso que está expresso nesta imagem. Então, antes ali, a gente falando em 1500, a gente era primitivo ainda nas caravelas, a velocidade do nosso meio de deslocamento era de 16 km por hora. Se a gente fosse sair da Europa para o Brasil, a sensação, essa distorção, essa percepção da distância era longa, porque ia durar dias essa viagem, se não semanas, Com o passar do tempo, foi se aprimorando a tecnologia, surgiu a locomotiva a vapor, deixamos de deslocar a 16 quilômetros e passamos para 25, uma média de 100 km por hora, e os barcos a vapor a 25 quilômetros. Opa, olha a percepção dessa distância. Antes o mundo era gigante,
deu uma diminuída. Então, a gente começou a fazer um deslocamento um pouco mais rápido. E assim sucessivamente, com o passar do tempo, até surgir os motores a jatos, que a gente consegue atingir a 800 até 1.120 km por hora. A viagem do Brasil até Portugal, que durava semanas, a gente faz em horas. Uma redução de percepção de distância do mundo. A gente encurtou em muito. É isso que a globalização fez no nosso mundo de transformação. Não só nessa questão do fluxo, né, da intensificação do fluxo, mas na percepção da distância. Beleza, pessoal? O próximo esta imagem ele mostra o tempo de acesso à internet por vários países. Então, a gente está falando da incorporação da tecnologia no processo da globalização, que é essa questão do fluxo de informação. Ele intensificou também. Beleza, galera? Isso é uma forma de integrar o globo, né? Esse fluxo de informação, a gente pode falar que a logística física ela foi substituída por essas conexões, essas questões de transações. O próximo é o fluxo de pessoas e mercadorias, né? Que as conexões entre as empresas permitem um processo industrial fragmentado, ou seja, a matriz no seu território de origem e a sua linha de produção espalhada no mundo. Então, a gente pode ter essa conexão só da matriz coordenando as filiais. Então, isso permitiu essa fragmentação. E podemos o quê? Conseguimos reduzir o custo desse produto. Então, esses efeitos podem ser observados no fluxo de pessoas. Então, as pessoas também, para coordenar, às vezes ela vai lá nas filiais ver como que está o desenvolvimento das suas filiais, né? E não só isso, né? Também tem essa questão do aumento do poder aquisitivo da pessoa, do ser humano, e começou a consumir mais, começou a viajar mais. E esse deslocamento de pessoas, não de mercadorias, pessoal, mas de pessoas, ela está condicionado isso aqui, no custo. Pessoas que têm o maior poder aquisitivo pode ter acesso a esse consumo de viagem, aqueles que não têm, vai ficar à mercê aí da globalização, né, que ela é desigual. E, por fim, né, os efeitos perversos da globalização. Aí, a globalização, ele tem aquela fama de integração, né? Mas não é, na prática, não é bem assim, né? Porque ele segue essa lógica. Quem tem dinheiro para o consumo vai estar inserido na globalização. E aqueles que não têm o capital, então ele não vai poder consumir e ele não vai estar inserido na globalização, simples assim. É isso que é a lógica, falando no e cru. Então, isso vai aumentar essa desigualdade entre ricos e pobres. Beleza, pessoal? Galera, por hoje é só. E até